A força do agro, mais um dia e vamos tratar de uma pauta muito interessante também, válida, mas o que você está fazendo aí? Energia limpa. Ô, ô, Joyce, explica pra ele o que é energia limpa, por favor, vai. Deus. Energia limpa. Olha só, mais uma vez vamos tratar desse assunto que o Brasil tem potencial para ser líder na transição energética, que é o quê? É o etanol, que vem da cana, do milho, além de outras biomassas que podem ser produzidas a partir de dejetos, por exemplo, da pecuária, do boi, porque no agro tudo se aproveita, se reaproveita, o que não serve para a mesa, para o gado, vira energia e energia limpa. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro, o melhor do Brasil, começa no campo. O agro brasileiro tem potencial de liderar a transição energética. E aqui com a gente, para falar sobre esse assunto, Hudson Mendonça, que é CEO do Energy Summit e VP de Energia e Sustentabilidade da MIT Technology. Seja muito bem-vindo, Hudson. Obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui com vocês. Você começou super bem, né? Eu acho que o agro tem um potencial enorme de ser um ator importante para a transição energética. Exatamente, o desenvolvimento de combustíveis sustentáveis e o uso crescente de bioenergia com captura de carbono pode tornar o setor agrícola um dos protagonistas da descarbonização global. Hudson, quando a gente fala carbono, descarbonização, as pessoas já acham que é a agenda climática, não é, mas não é bem assim, né? Mas, primeiramente, vamos explicar o que é a transição energética. A gente fala tanto de energia limpa, transição energética, explica objetivamente, o que significa isso? Então, Joyce, a transição energética, né, ela é a mudança de um patamar que a gente hoje tem na nossa matriz energética para um outro. Né? A gente já passou por outras transições energéticas ao longo da história, inclusive quando o petróleo se tornou a principal fonte, foi uma transição energética também. E essa transição energética atual, ela é baseada em 4 princípios, que são, a gente chama os 4 Ds da transição energética, aqui na MIT Technology Review, que é a descarbonização, ou seja, a geração de energia gerar menos carbono, né? E aí são várias técnicas, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. A descentralização, ou seja, você ter, em vez de só grandes unidades geradoras de energia, você ter menores unidades distribuídas de maneira super importante. Isso para o agro é uma coisa fantástica e muito importante, com grande potencial. A digitalização, né? O setor de energia ele tem ganhado esforços muito grandes para a digitalização, e agora tem a questão dos consumos dos data centers, que também estão vindo muito forte com essa questão digital para a questão de energia. E, por fim, a democratização, que é tornar essa transição energética acessível a todos, né? Ela não ser uma coisa, né, isolada. Né? Antigamente era painel solar na casa de pessoas que tinham condições financeiras muito grandes. Hoje, os esforços de transição energética também olham para isso, tornar o acesso à energia acessível a todo mundo. Agora, Hudson, como a transição energética ela é fundamental aí para o futuro do planeta? Então, como eu disse, né, a gente tem esses 4 vertentes. Ela é muito conhecida pela parte de descarbonização, ou seja, você evitar, e aí né, a agenda do carbono é uma agenda super importante, das mudanças climáticas, né, que são mencionadas aí de maneira muito ampla. Hoje, 73% das emissões de carbono no mundo são oriundos da geração de energia para alguma coisa, né? Para transporte, para a indústria, para o próprio agro, para as cidades. E aí a gente fala aí de, às vezes, desmatamento como um problema. Isso é 2,2%, né, dos esforços de emissão de carbono. Então, a transição energética é, sem dúvida nenhuma, o principal, né, driver aí que vai fazer com que o mundo no futuro seja menos carbono intensivo. E onde entra o agro nisso, né? O agro tem um papel fundamental nesse contexto aí dessa transição energética global, né, Hudson? Então, vamos falar do agro e do Brasil. O agro como um todo já é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes rotas, né, da transição energética, é a biomassa, seja dos resíduos agrícolas ou da própria plantação ou uso de resíduos, né, da pecuária. Você tem praticamente todos os tipos de combustíveis, sólidos, líquidos e gasosos, podendo ser substituídos por uma versão verde oriunda do agronegócio. Né? Então a gente conhece aí, aqui no Brasil, super famoso, né, o etanol, né, até o biodiesel, né, que são as versões
aí, que substitui, entre aspas, de maneira verde e mais sustentável a gasolina e o diesel, mas a gente também tem a possibilidade do carvão verde, que é utilizado, é constituído, né, através de uso de vários tipos de biomassa. A própria bagaço de cana, palha de cana, pode ser usado para fazer pelletização e fazer um carvão mais verde, né, o eucalipto e pinho, né, na Europa é muito utilizado também. Então essas plantações podem transformar em biomassa, essa biomassa em um substituto do carvão, inclusive misturando nas caldeiras, né. No Japão tem projetos interessantes nessa área, que você bota um pouquinho de carvão verde misturado com carvão comum para diminuir o impacto. É mais ou menos o que é feito, por exemplo, nos Estados Unidos com a mistura, ou até aqui no Brasil, do etanol com a gasolina, né? Isso torna ela, né, menos poluente, né? Porque quando a planta cresce, ela captura carbono, absorve carbono, né? Então a gente tem hoje, de fato, esse potencial de plugar o agro com praticamente qualquer fonte energética possível. No agro tudo se aproveita e se reaproveita, e o que não dá para usar vira energia. Hoje é dia de Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbiger. A gente já volta. Olá, eu sou Eduardo Berbiger e falo para a coluna Momento Jurídico do programa Força do Agro da revista Oeste. Hoje estou no Brasil, continuo minha viagem pela Europa, vim resolver um problema e retorno hoje mesmo e continuo analisando as questões principalmente relativas ao acordo União Europeia-Mercosul. Por último, estive na Holanda e na Polônia, dois grandes players do agronegócio europeu, e vi que também dois países contrários ao acordo com o Mercosul. Isso tem explicação. A Holanda chegou a ser a segunda maior exportador de alimentos do mundo. Não pelo seu território, que é minúsculo e quase 30% está abaixo do nível do mar, mas por exportar itens de grande valor agregado, por ter o porto de Roterdã, que é o maior do norte da Europa. Então a Holanda é um corredor de passagem. Ela importa e exporta muitos alimentos e com alto valor agregado. Então, mas não deixa de ser um grande player do agronegócio mundial e principalmente europeu. O segundo exportador europeu. Primeiro, se esteve em primeiro ou segundo, revezando com a França. Qual é o problema? A Holanda vê um grande risco no Brasil, porque o Brasil, como nós já dissemos aqui, com um território muito maior, com muito mais tecnologia, quer dizer, a Holanda não tem como competir. E a Polônia, a mesma coisa. A Polônia produz muita carne suína, que o Brasil é o maior produtor mundial, produz muita beterraba para açúcar, que o Brasil é o maior produtor mundial de açúcar. Então, obviamente que os produtores poloneses não têm como concorrer com o Brasil. Nós sabemos que fazer açúcar de beterraba é caríssimo. O Brasil faz açúcar de cana-de-açúcar, isso é a maioria, e tem milhões de hectares plantados. Então, isso gera um temor muito grande nos produtores e esta restrição ao acordo com o Mercosul. Fora que, vendo dados do G1 recentes, para dar números ao que nós falamos aqui de subsídios, o Brasil tem em torno de 3,5% do seu agronegócio subsidiado. Na Europa, a média é 15%. Então vejam a diferença que os produtores europeus têm comparados aos brasileiros. E mesmo assim, eles não são competitivos com o nosso agronegócio. Como nós já dissemos aqui, pela nossa tecnologia, pelas nossas extensões de terra, pelo nosso clima. Então, eles, mesmo com todos esses subsídios, eles não conseguem sobreviver. E isso nos leva a um outro assunto. Se fala muito aqui dos benefícios do agro, né? Então cada dia nós mostramos mais que os benefícios tributários fora são maiores, os subsídios agora nós demos números de 3,5% para 15%, é um mundo de diferença, e o nosso produtor rural, fora os problemas logísticos, trabalhistas que enfrenta e tributários que estão ficando cada vez piores, principalmente agora com a reforma tributária. Para piorar, o governo agora, na sanção da reforma tributária, vetou alguns itens que são essenciais para o agronegócio. Um deles era a isenção dos novos tributos IBS e CBS sobre fundos imobiliários e o FIAGRO, que é o Fundo para o Agronegócio. Qual é o grande problema disso? Hoje esses fundos pagam só imposto de renda, em torno de 15%, 15% de imposto de renda, muito menos do que as outras empresas do lucro real que pagam 34% e só quando resgata o dinheiro. Esses fundos não pagam PIS, COFINS nem ISS, que são os tributos que vão ser substituídos agora pelo IBS e pela CBS. Com esta margem, o governo alegou questões constitucionais, mas tudo uma balela, isso é para não gerar o desgaste maior com a opinião pública.
com essa margem de tributar até com a alíquota cheia do IVA, que seria 28,5%, acaba com a competitividade desses fundos. E os fundos estão sendo uma nova possibilidade de financiamento para o produtor rural, porque esse dinheiro captado, em alguns casos do FIAGRO, é emprestado aos produtores rurais. E os produtores estão buscando formas de deixarem de ser reféns do sistema tradicional. Por quê? O Plano Safra não é suficiente para nada do necessário para a agricultura brasileira, e o dinheiro fica concentrado na mão de 6 grandes bancos, que colocam taxas muito mais altas do que no resto do mundo. Então, os novos fundos seriam a possibilidade do produtor se financiar com dinheiro mais baixo, até porque grande parte do investimento vem do exterior, e lá os investidores estão acostumados com taxas de juros muito mais baixas. Com essa possibilidade de tributação, praticamente acaba com a competitividade desses fundos, e vai afugentar muito capital estrangeiro em virtude dessa altíssima possibilidade de tributação nos fundos, principalmente no FIAGRO. Um outro problema do veto presidencial na sanção da reforma foi a retirada do diferimento para a compra de insumos agrícolas dos produtores. O que é o diferimento? Diferimento é quando você não paga o imposto, você posterga ele para a etapa anterior. E em muitos casos no agro esse pagamento acaba nem acontecendo, vira uma isenção. E isso torna os insumos mais competitivos, porque os insumos agrícolas no Brasil hoje gozam de vários incentivos, principalmente por causa do convênio 100, como já falamos, mas também na área dos tributos federais. Então isso retira muito a competitividade. O governo, mais uma vez, usou um argumento falacioso, dizendo que ele vetou porque esse diferimento não se aplica aos pequenos produtores que estão fora do sistema do IBS-CBS. Ora, isso é uma barbaridade. Por quê? Primeiro, nós já demonstramos aqui que vai ser muito difícil um pequeno produtor ficar fora do sistema, porque quando ele for vender os seus produtos, ele não vai ter créditos tributários para repassar para os compradores. Isso vai tornar o seu produto sem competitividade. Em segundo lugar, o governo poderia corrigir isso na regulamentação, simplesmente estendendo o benefício do diferimento para os produtores fora do sistema. Agora, o que o governo fez, ele simplesmente vetou e tirou o benefício de todo mundo. Então, quer dizer, mais uma coisa para encarecer a cadeia do agro no Brasil, para encarecer a nossa estrutura de produção. Mais uma vergonha da reforma tributária, entre tantas outras que nós estamos vendo e trazendo aqui para vocês toda semana. E isso, para quê, né? Tivemos aí mais alguns escândalos. Foi publicado que agora em dezembro, 41 desembargadores ganharam mais de R$500 mil, sendo que desses 27 são do estado de Rondônia, que é um dos mais pobres da federação. Quer dizer, é uma vergonha. Além disso, os ministros do TST, Tribunal Superior do Trabalho, ganharam em média R$419 mil líquidos em dezembro. Isso, se colocar a tributação em cima, passa de R$550 mil. Quer dizer, isso a título de gratificações, de bônus natalinos, uma série de penduricalhos que não existem para os outros mortais como nós todos. Então, é o governo acelerando cada vez mais na arrecadação, prejudicando grandes setores da economia como o agro, que é quase 30% do PIB, praticamente 30%, e 50% da nossa balança comercial, e um grande gerador de empregos. Quer dizer, o governo avançando sem dó sobre os contribuintes e gastando dessa forma, né? Se concedendo regalias. Quer dizer, o judiciário mesmo se concede os aumentos, se houver alguma discussão com relação à legalidade disso, o próprio judiciário julga. Quer dizer, é uma farra com dinheiro público, e isso mostra essa sanha arrecadatória, esse aumento cada vez maior de tributos, e que vai piorar ainda com a reforma tributária. E um outro assunto que vale a pena comentar: o Haddad divulgou suas 25 metas para esse ano. É um monte de baboseira. Muita coisa está fora da sua competência do Ministério da Fazenda, como mudança na lei de falências. Tem muitas questões ambientais ali que, na verdade, tem um cunho arrecadatório. E o interessante é que nós só vemos questões para burocratizar ainda mais, questões para aumentar a arrecadação, e não vemos nenhum compromisso de corte de custos, nenhum compromisso sério. Quer dizer, o Ministério da Fazenda, que deveria se preocupar também com o equilíbrio das contas, principalmente Fazenda e Planejamento, não demonstra ali, não coloca ali nada, nenhum compromisso real de ajuste, de corte de custos, só aquele plano ridículo que o governo fez, que já fez água com vários aumentos e penduricalhos que nós vimos aqui, e com a dificuldade do governo em ter apoio político, necessidade de distribuição de emendas, enfim. Então, quer dizer, é o governo
lutando para arrecadar cada vez mais e gastar cada vez pior o nosso dinheiro, o dinheiro do contribuinte. E isso é o que nós estamos vendo no Brasil. Por isso que o Brasil tem perdido a credibilidade. Nós vimos a luta contra o dólar altíssimo, agora até recuou um pouco com a entrada do Trump, mas por medidas dele, não do resto do mundo, não do Brasil. O Brasil gastou 32 bilhões de dólares das nossas reservas em dezembro, para o dólar chegar naquele patamar absurdo de 6,20 e poucos, ali senão seria pior. Foi a maior fuga de reservas do Brasil em um mês na história. As reservas que eram para 329 bilhões de dólares. Quer dizer, um país arrecadando, batendo recordes históricos de arrecadação, como foi ano passado, batendo recordes de déficit público. Então, quer dizer, esse é o nosso governo, arrecadando muito, gastando mal, penalizando setores estratégicos para a economia, como o agronegócio, e agora levando a cabo o seu plano dessa reforma tributária nefasta, que além de burocratizar muito, de ser mal feita, vai gerar muito contencioso judicial, ainda vai levar a um aumento da arrecadação grande, um aumento da carga tributária grande, principalmente para setores essenciais para a economia, como o agronegócio, como o setor de serviços, enfim. Então é o governo brasileiro sendo o governo brasileiro, pelo menos esses últimos 2 anos e pouquinho. Então, as notícias são essas. Semana que vem volta a transmitir da Europa. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe a todos. Hudson, nós falávamos aqui sobre as biomassa, né, que pode gerar energia, tanto da lavoura como da pecuária. Hoje, quais são as principais fontes de bioenergia utilizadas no Brasil? A gente, hoje, no Brasil, né, a gente tem o nosso campeão lá desde a época do Proálcool, né, o etanol. O Brasil é uma referência mundial. As pessoas que moram aqui acham super comum abastecer o carro no posto de gasolina flex, né, escolher etanol ou gasolina, mas isso não é comum na maior parte do mundo, né? Os países buscam atingir esse nível de autonomia. Então a gente tem o etanol, que é feito de cana, de açúcar, basicamente, alguma parte feita de milho, né? Milho é mais para os Estados Unidos, mas a gente também tem alguma produção aqui. O diesel, né, o biodiesel, e aí usa a matriz, é muito da soja. Biogás, aí resíduos agrícolas da pecuária, de maneira geral, aí, né, o esterco de bois, porcos e outros tipos de criação. Acho que essas seriam as 3, né, principais vertentes. E tem uma nova que está surgindo, que o Brasil tem um potencial de ser a Arábia Saudita desse tipo de combustível, que é o SAF, que é o combustível de aviação sustentável. Aí usa outros tipos de resíduo agrícola, né, sebo, e tem uma série de outras possibilidades para produzir um combustível de aviação que seja sustentável. Isso vai em linha, né, com as políticas brasileiras de combustível do futuro, né, de olhar para o futuro do ponto de vista da biomassa, mas também com regulamentações fora do país, né, regulamentações europeias, americanas, que dizem que a aviação tem que se tornar mais sustentável nos próximos anos, e uma das rotas mais promissoras são os SAFs, né, o combustível da aviação sustentável, inclusive considerado uma das nossas 10 megatrends aí que a gente lançou no Energy Summit. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Sua audiência é muito importante, fique com a gente. A Oeste não aceita um único centavo de dinheiro público. São os assinantes que garantem a nossa sobrevivência. Só quem age assim pode ser independente. Estamos comprometidos exclusivamente com os nossos leitores e em levar até você informação de qualidade, verdadeira, doa a quem doer. É por isso que precisamos da sua assinatura. Assine a Oeste hoje mesmo. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança.
É o Agro Transformando Vidas. Hudson, você falava há pouco do SAF. Como ele se diferencia dos combustíveis tradicionais de aviação? O SAF, né, o combustível de aviação sustentável, ele, acho que o nome diz muito sobre ele, né, é uma alternativa sustentável ao querosene de aviação, que é extraído do processo natural dos combustíveis fósseis, né, à base de petróleo, como a própria gasolina, né, como o diesel. Então, o querosene de aviação, que hoje é o combustível utilizado na parte da aviação, ela é oriunda dessa fonte. O SAF ele pode ser produzido através de diversos tipos de óleo, inclusive óleos que são que hoje, né, são pouco aproveitados, são considerados resíduos, né, hoje são um passivo na produção. Por exemplo, o sebo, né, na produção dos frigoríficos, hoje é um passivo. Você tem que tratar de alguma maneira, se devolver para o meio ambiente, isso pode gerar algum tipo de problema, e você transformar isso em alguns tipos de combustíveis, você não consegue escala suficiente. Então, o que o SAF entra, né, como uma alternativa sustentável é que ele, além de o ciclo, né, da geração ser muito menor, porque ele é vindo de um resíduo agrícola, ele também gera um valor agregado maior para a cadeia do agronegócio. Você também consegue produzir SAF com outras rotas, né? Até da mesma rota do etanol você consegue gerar alguns tipos de combustível de aviação sustentável, que na verdade é um conjunto de tecnologias para substituir o combustível de aviação. Mas o Brasil tem um potencial enorme nesse ponto, principalmente por causa da questão da produção pecuária, né, em larga escala, do processamento dos frigoríficos. Agora, Hudson, nessa expansão, nesse aumento aí da produção de bioenergia, existe algum risco de impacto ambiental, como, por exemplo, desmatamento ou monoculturas? Isso, né, de maneira geral, depende do contexto do país, né? Por exemplo, existe aquela lenda, né, de falar assim, o Brasil causa desmatamento para poder, né, a produção de biocombustíveis vai competir com a produção de alimentos. Isso não acontece no Brasil de maneira nenhuma. Em alguns outros países isso pode acontecer, né? O Brasil é um país que tem uma extensão territorial enorme, né? Tem um país que tem uma das maiores áreas preservadas do mundo, né? Então, mesmo sendo grande, a gente preserva muita floresta, seja nas propriedades agrícolas, seja nas florestas, né, nas áreas demarcadas. A gente tem uma preservação ambiental muito grande, né, associado a isso, e a gente tem crescido muito através da produtividade do campo, né? Então, a gente ainda tem um espaço enorme da nossa fronteira agrícola para crescer sem afetar, né, de maneira substancial essa geração como um todo. E o número que eu também gosto de olhar, né, toda vez que a gente fala de transição energética, que a gente fala, né, de descarbonização, evitar a emissão de carbono, a gente tem que comparar o nível do esforço versus o benefício, né? Acho que como economista, a gente analisa tudo como trade-off. E o trade-off que a gente tem é muito positivo para a geração de biocombustíveis, né? O consumo energético, como a gente disse, ele hoje é responsável por 73% das emissões no mundo, né? Os dados da Agência Internacional de Energia, e o desmatamento de 2,2%. Né? A gente tem que, obviamente, olhar para essa agenda do desmatamento, não é ignorar isso completamente, mas relativamente com o potencial de uso de biomassa para geração de energia, o impacto para o planeta, o saldo é muito positivo se a gente investir nessa rota. Então, acho que vale essa reflexão, essa visão mais holística dos esforços, né, de quais esforços estão sendo feitos versus os impactos que vão ser feitos para o meio ambiente, inclusive, né, e, obviamente, para a geração de energia e acessibilidade de energia para a população de maneira geral. O agro brasileiro é sustentável, é o que mais preserva. A agricultura utiliza menos de 8% do território nacional, enquanto países como a França, por exemplo, já usaram mais de 50%, poluíram seus rios, e por isso que os franceses gostam de ditar regras aqui para o Brasil. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olá pessoal, olha só, não é normal sentir dor, então por isso eu gosto sempre de falar do Ora Pronobis super concentrado da Vita e Gold, e temos um depoimento.
Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar, depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Viu só? E não é só a vida da Lucinha que melhorou. Você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação, desgaste nas articulações, é a famosa dor nas juntas, né? Você também pode melhorar com o suplemento Ora Pronobis super concentrado da Vitae Gold. É isso mesmo, Silvio, é porque o Ora Pronobis, além de combater essas dores crônicas, aí distribuídas pelo seu corpo em poucos dias, ele auxilia a combate diabetes, pressão alta, no controle do colesterol e ainda é aprovado pela Anvisa. Não tem contraindicação, é super concentrado e tem a origem garantida da sua matéria-prima. Tudo controlado desde a mudinha que é plantada, por isso que funciona de verdade. E você pode tomar na forma de cápsulas ou na forma em pó, você que decide. O importante é tomar a decisão de acabar com essas dores crônicas no corpo, aproveitar a vida. E a gente trouxe algo novo para o público do Oeste, viu, Silvio? Além do desconto, que já é super diferenciado, você ligou agora, 0800 101 1800, 70% de desconto garantido para você. Mas a gente vai te presentear ou com colágeno tipo 2, que auxilia nas suas articulações, ou a câmera Wi-Fi, que é a grande novidade, para você monitorar o que você quiser. Eu tenho uma Só tem dessa. que ligar agora. Olha, maravilhosa, não é? Muito. Aproveita você também. 0800 101 1800. Hudson, que políticas estão sendo implementadas aí para incentivar o uso de bioenergia e SAF no Brasil? Então, no Brasil foi aprovado recentemente, né, a Lei dos Combustíveis do Futuro, que gera uma série de incentivos e benefícios para a utilização de combustíveis sustentáveis, combustíveis com menor impacto ambiental. A gente também teve, né, as novas regulamentações do hidrogênio, também um potencial enorme, né? O hidrogênio verde, o hidrogênio tem várias cores, né? Depende de como ele é gerado. O hidrogênio é um vetor energético, e o hidrogênio verde é o hidrogênio gerado a partir de fontes renováveis. E aí inclui eólica e solar, mas também, né, a biomassa. A gente também teve isso bastante regulamentado. Né, as agências de fomentos que investem em tecnologia, como a FINEP, o BNDES, recentemente lançaram também, né, editais importantes para desenvolvimento de novas tecnologias, para exatamente fazer com que haja um ganho de eficiência na produção desses combustíveis sustentáveis e também uma redução do custo aí no curto, médio prazo. Né? E uma coisa que a gente junta ali, coloca ali no Energy Summit, tem se tornado uma política global também, mas a gente tem aplicado de maneira muito intensa aqui no Brasil, é a união dos 5 stakeholders que formam um ecossistema de inovação. Então é importante a gente, como política pública, isso tem sido feito de maneira ainda tímida, eu acho que poderia fazer de maneira mais intensa, é conectar grandes empresas com o governo, com a academia, com as universidades que fazem essas pesquisas de ponta, com startups que têm começado a surgir de maneira cada vez mais intensa nesse mundo da energia e também do agronegócio, e também investidores que olham não só para o investimento em expansão, o CAPEX, né, o investimento em produção, mas também para o desenvolvimento de novas rotas, novas tecnologias. Isso, essas 5 pontas atuando de maneira conjunta, e a gente tem, né, a gente fala que no Brasil a gente tem todos os ingredientes, falta a gente aplicar a receita do bolo correta. Então a gente, juntando esses 5 atores, né, universidades, governo, grandes empresas, startups e investidores, a gente tem um potencial aí de ser o grande líder global dessa discussão. Acho que poucas vezes o mundo vivenciou uma oportunidade tão grande quanto essa. Né? A última foi há 30 anos atrás com a internet, ali no Vale do Silício, final da década de 90, início dos anos 2000, onde o mundo tinha uma grande mudança que era um consenso, que é a internet, mas uma divergência entre as rotas. Né? Ou seja, na época as Big Techs eram Yahoo, América Online, eram os portais de conteúdo, e na época foi criado o Google, o Facebook, que são as Big Techs de hoje. A gente tem o mesmo cenário hoje na transição energética, a gente tem um consenso na direção dos 4Ds, e aí estou falando até de empresas de petróleo que concordam com isso,
né, empresa de energia elétrica, agronegócio e tal. Só que a gente ainda não tem uma rota claramente definida, mas seja ela qual for, o Brasil tem um potencial enorme de ser líder nisso. Se você quiser saber mais, falar com a gente, o WhatsApp está aqui na tela. Hudson, muito obrigada pela sua participação aqui. Joyce, um prazer enorme, conte sempre comigo. Obrigada. E a gratidão vai a você que nos acompanha aqui todos os dias. Siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.